1h02, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olhares ao vivo, deixando aí seu começo de tarde ainda melhor. No tema Corpo e Mente de hoje, vamos falar sobre a busca pelo corpo ideal, com auxílio das cirurgias plásticas. O Brasil, gente, é o segundo país do mundo onde mais se realiza estes procedimentos. Você sabe a diferença entre suplementos alimentares e anabolizantes? Também é assunto do Olhares hoje. Para quem está querendo incluir a prática de exercício físico na rotina e não encontra tempo, aquela velha desculpa, né, gente? Não tenho tempo. Então você não pode perder a entrevista de hoje sobre gestão do tempo, conciliando aí com a prática de exercícios. Mas a gente começa exibindo uma reportagem que mostra que as compras coletivas voltam a atrair os consumidores. Tatiana gosta de comer fora e escolhe os restaurantes pela internet. Mas ela faz uma exigência: tem que ter desconto no cardápio. Já aconteceu de turma de amigos, vamos num barzinho, num karaokê. E aí eu já ofereço, gente, tem um voucher de desconto. E eles me apelidaram de garota voucher, porque pra tudo tinha um voucher. A crise financeira ampliou o movimento dos sites de compra coletiva, que viveram o seu auge no início desta década. O negócio voltou repaginado. E interessa tanto à clientela, que precisa de descontos para voltar a consumir, quanto aos donos dos estabelecimentos, que querem recuperar o movimento perdido. Eu consegui crescer 30%, mas eu vejo o resultado direto e indireto, porque o direto é dos próprios vouchers. E o indireto são das pessoas que vêm no restaurante lotado e acabam entrando. Nesse restaurante, o prato principal é vendido por R$ 54,80. Na compra coletiva, o preço cai para R$ 43,80. Para recuperar o espaço no mercado, os sites de compra coletiva promoveram algumas mudanças. Antes, as promoções seguiam regras que, com o passar do tempo, dispersaram a clientela. No geral, campanhas de 30%, 35% de desconto, onde o usuário consegue consumir sem restrição. Ele consegue ir no almoço, ou se ele quer jantar, ele vai. Mesmo com as mudanças, alguns cuidados ainda são necessários para não cair na tentação dos descontos. Tem que desconfiar de ofertas muito baratas e de sites desconhecidos. Tomar também cuidado com sites hospedados no exterior, sites estrangeiros, porque fica muito mais difícil de reclamar e de entrar com a ação judicial. Agora a gente fala sobre o tema da semana, corpo e mente. Falar de corpo, a gente tem que falar, claro, de cirurgias plásticas que auxiliam aí na busca do corpo ideal. Não vou nem falar corpo perfeito, né, doutor Josinaldo? Seja muito bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, obrigado. Essa coisa de corpo perfeito a gente deixa de lado. Na verdade, é o corpo ideal, o corpo que vai deixar a pessoa com autoestima melhor. Qual que é a vantagem principal de uma cirurgia plástica, na sua opinião? É justamente isso. A busca não é por um corpo perfeito, é por uma imagem, a pessoa se aceite, e isso causa uma melhora na autoestima, ela fica mais autoconfiante. Esse é o objetivo da cirurgia plástica, né? Não é, como a gente falou agora, buscar uma imagem pré-concebida, uma imagem ideal. Até porque isso não existe, as pessoas não têm corpo perfeito, nem mesmo as mulheres que a gente vê em revistas ou pessoas famosas. Isso não existe, então o objetivo é justamente só melhorar a qualidade de vida e a autoestima. Sim, existe muita ilusão, né, quando o assunto é cirurgia plástica. E aí eu quero perguntar para ti se já aconteceu no seu consultório de você negar um procedimento, né, daquelas mulheres ou até homens. Doutor Josinaldo, eu gosto desse nariz aqui, eu queria ter o nariz de fulana. Já aconteceu do senhor negar? Já aconteceu sim, não é algo extremamente frequente, mas não é incomum. Justamente citando agora o nariz, é uma das cirurgias que chega a ser um pouquinho mais frequente isso de negar a cirurgia. Porque isso é avaliado, conversando com a paciente, deixar bem claro que não tem como buscar um padrão de imagem específico, ela não tem uma forma, colocar no rosto da paciente, ela querer exatamente aquilo. Então, conversando, se a queixa for pertinente, a paciente tem um nariz, por exemplo, o dorso mais altinho, ela quer reduzir. Isso é uma queixa razoável, ela existe e pode ser alcançada. Mas se ela não tiver uma expectativa realista, souber o que pode ser alcançado, é melhor não operá-la, que aquilo não vai deixá-la satisfeita. Nós estamos entrando numa questão que é o bom senso, né? Eu acho que o bom senso regula toda essa área de cirurgia plástica. Isso, justamente. Isso é o papel até do cirurgião plástico, poder informar a paciente, ser
parceiro dela nessa questão de saber o procedimento ideal para ela e se é mesmo indicado ou não. Até como a gente estava conversei antes, por exemplo, Michael Jackson é um exemplo clássico disso. Ele achava o nariz dele lindo, deveria ter alguém que deve ter tido várias pessoas que negassem aquele procedimento. Não estava adequado, acabou deformando o nariz dele e por uma distorção de imagem que ele tinha. Agora, doutor Josinaldo, vamos falar um pouquinho dos excessos. O Brasil é o segundo país no mundo em número de realizações de cirurgias plásticas. Você concorda que muitas vezes existe excesso por parte das pessoas na busca por esse corpo ideal? Pode ocorrer, sim. Então, isso é o papel importante do cirurgião plástico e evitar esse excesso e poder instruir os pacientes. Não existe essa questão de uma paciente às vezes ser viciada em cirurgia plástica, óbvio que isso pode ocorrer, pessoas com algum distúrbio de autoimagem. Mas aí é distúrbio psicológico mesmo, né? Isso, correto. Mas uma mulher, por exemplo, que engravidou e tem no abdômen, houve distensão, ela precisou fazer uma abdominoplastia e o seio dela também caiu, é bem razoável que ela também queira operar os seios, isso é normal. Claro, para se sentir bem, né? Eu acho que o bom senso é se sentir bem, é estar com a autoestima em dia. Quais as cirurgias mais realizadas atualmente? As cirurgias mais realizadas são as cirurgias que envolvem as mamas, a prótese de mama é uma das mais realizadas, e do corpo a lipoaspiração. Então as cirurgias tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que é o primeiro país em cirurgias plásticas, já alternou, o Brasil já foi também o país que mais realizou cirurgias plásticas, e depois vinha outras cirurgias, que seriam o levantamento dos seios, abdominoplastia, essas outras cirurgias também são bastante comuns. Fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo, é legal a gente atualizar isso, geralmente, já se fazia, né? Geralmente a pessoa vai colocar uma prótese e já aproveita para fazer uma lipoaspiração abdominal. Isso ainda é feito? Isso é avaliado. Antigamente se faziam cirurgias muito mais demoradas e hoje em dia a gente tem uma avaliação mais específica de quanto ao tempo cirúrgico e a quantidade de agressão, digamos assim, que a cirurgia dá no corpo da mulher. Como você citou, se for uma prótese de mama e uma lipo pequena, isso é pertinente, dá para ser feito, se o tempo cirúrgico, por exemplo, não ultrapassar 5, 6 horas de cirurgia. Já uma cirurgia muito grande, não é muito adequado se a paciente aumentar o risco dela de ter complicações. Então, muitas vezes a gente nega as cirurgias, a associação das cirurgias, se isso for trazer algum prejuízo ou aumento do risco cirúrgico. Mais uma vez, caímos no bom senso e nos critérios que são super importantes, né? Eu quero agradecer muito a sua presença, Dr. Josinaldo Martins, um prazer tê-lo aqui, até a próxima. Obrigado, até mais. Gente, nessa questão de recorrer aí ao corpo ideal, muitas pessoas acabam recorrendo a suplementos alimentares e também a anabolizantes, que é o nosso assunto da nossa entrevista agora. Dr. Gleicon Michel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, Maria Paula, um prazer estar aqui com você. Prazer nosso também. Vamos começar entendendo a diferença entre suplementos nutricionais e anabolizantes. Bom, anabolizante é aquilo que ajuda a construção corporal, né? O anabolismo, vamos falar assim. Então, a mamãe, quando dá um bifinho pro garotão, ela está dando um anabolizante, né? Mas, normalmente, quando se fala de anabolizante, o medicamento em questão são os esteroides anabolizantes, são os hormônios, né? Sim. Então, os suplementos alimentares, né, eles auxiliam o anabolismo, né, principalmente os suplementos proteicos, né, como a proteína do soro do leite, o chamado whey protein, ou outros tipos de proteínas e aminoácidos, mas não são esteroides anabolizantes. Os suplementos alimentares, vamos colocar assim, eles servem para reforçar a nossa dieta? Exatamente. Ou repor alguma substância? Exatamente. Em uma situação X, né, seja porque existe uma maior demanda de proteína, seja porque nós estamos fazendo um processo de emagrecimento, por exemplo, né? E nós queremos preservar a massa muscular,
Então a gente aumenta a ingestão proteica. Seja por um atleta que tem um desgaste muito grande, aqui na nossa cidade, os triatletas, né, que fazem Ironman, a gente aumenta a ingestão de suplementos alimentares, né, proteicos, seja alguém que esteja querendo ganhar massa muscular, ou alguém por um processo de doença, esteve, sei lá, na UTI, por exemplo, né, acamado durante muito tempo, e teve um processo de perda de massa muscular, de caquexia, que nós chamamos, é interessante utilizar esse tipo de alimento. Quero aproveitar a sua presença aqui para até desmistificar essa questão de assuntos de anabolizante. É muito comum a gente ver nas academias comentários do tipo, nossa, aquele ali está muito forte, aquela lá está muito forte, está tomando anabolizante. O que dizer sobre esse questionamento? Na verdade, nós vivemos uma verdadeira epidemia do uso de esteroides anabolizantes, né? Infelizmente, só 10%, assim, com muito boa vontade, 10%, né? São prescritos por médicos dentro de um tratamento, dentro de um acompanhamento. 90% é mercado negro, né? Sendo que essas drogas, elas vêm de procedência que a gente não sabe qual é. A gente não sabe direito o que tem ali dentro, que tipo de droga. Pode ser um esteroide, mas não aquele que está escrito ali, é uma outra droga qualquer. E as consequências disso, Dr. Gleison? Sem dúvida alguma, por causa das contaminações, tanto químicas, tem outras substâncias ali, contaminação mesmo de poeira, de mistura que eles fazem, contaminação biológica, seja por vírus, seja por bactérias. Então nós não temos garantia nenhuma desse tipo de medicamento. Então isso é uma verdadeira epidemia mundial. Assim, em torno de 50% dos medicamentos apreendidos, né, nas diferentes polícias do mundo inteiro, né, tem trabalhos publicados, são falsificados. Nossa, que perigo. Sob supervisão, com supervisão de um médico especialista, quem pode tomar esses esteroides anabolizantes? O mais comum, o esteroide anabolizante é um fármaco, né? Então, é necessariamente um hormônio, só para a gente entender? Sim, normalmente um hormônio. Seja um análogo da testosterona, né? Seja um hormônio de crescimento, por exemplo, né? Que é um anabolizante fraco, mas é um anabolizante. Nem todo esteroide é anabolizante. Por exemplo, a pílula que as mulheres tomam é um esteroide, mas não é anabolizante. A pílula anticoncepcional. Anticoncepcional, exatamente. Bom, existem indicações clínicas muito precisas, né? Eu já falei do caso do indivíduo que ficou acamado durante muito tempo, sofreu um processo de caquexia. Os pacientes que têm uma lipodistrofia, por exemplo, pacientes que são HIV positivos, ou indivíduos que tenham baixa testosterona. Né? Esses têm uma indicação clínica muito precisa, né? Eu quero ganhar massa muscular, posso? Exatamente, assim, ó, se houver uma deficiência de testosterona, você vai utilizar, com o acompanhamento médico, uma modulação hormonal para que os teus níveis de testosterona estejam normais, tá? O Conselho Federal de Medicina, ele não permite que os médicos prescrevam esteroides anabolizantes, seja para fins de performance esportiva, seja para fins estéticos. Exemplo recente que nós vimos com os atletas da Rússia que viriam para a Olimpíada. Exatamente. E caíram em casos de doping. Então, assim, tem alguns atletas que eu faço acompanhamento e que eles utilizam. O que eu faço? Eu digo assim, olha, eu não posso prescrever, mas eu posso te acompanhar. Entendeu? Então, assim, a gente faz uma política de minimização de riscos, entendeu? Para que eles não exponham a saúde a um risco. Então, a gente sempre orienta que eles usem menos, que eles não usem drogas de mercado negro, que eles usem medicamentos que eles possam comprar na farmácia, coisas do gênero. Tanto nesse caso dos esteroides como de suplementos nutricionais, eu quero que, antes de terminar, falar da importância de fazer com um médico, com supervisão. Não adianta ir na onda, né, Dr. Gleison? O meu primo disse, meu vizinho falou que é bom. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Na verdade, os suplementos, não só médicos podem orientá-los, mas as próprias nutricionistas também podem fazer essa orientação. São os dois profissionais que têm condições de fazer essa orientação.
no caso de medicamento, dos esteroides mesmo, só um médico e um médico gabaritado que pode fazer essa orientação, né? Normalmente os médicos não têm essa experiência clínica de lidar com esse tipo de droga, né? Então tem que ser aqueles médicos que têm experiência clínica mesmo. A última pessoa, e que não deveria absolutamente, é o seu treinador, o seu professor de educação física, que esse não tem a capacidade de orientar esse tipo de medicamento. Muito obrigada pela sua presença, As adorei. ordens, eu que adorei. Até a próxima. Gente, deixa eu dar uma dica para você aí que está se programando para essa sexta-feira. Amanhã tem um espetáculo Pérolas Musicais. Com o intuito de resgatar a música popular brasileira, o evento terá o comando do maestro Zezinho, da banda Estágio. O espetáculo começa às 8h30 da noite no Teatro do SIC, em Florianópolis. O Pérolas Musicais é realizado há 7 anos e já foi apresentado em várias cidades de Santa Catarina. O projeto recebeu a Medalha de Mérito Cruz e Souza do Conselho Estadual de Cultura em reconhecimento à colaboração da cultura catarinense. A seguir, vamos continuar falando sobre nossa série Corpo e Mente, com destaque para a movimentação do corpo. A gente já volta. Olha só que iniciativa bacana em Joinville, no nosso ensino. Participaram do programa Corpo em Movimento, tudo a ver aí com o nosso tema da semana, né, gente? Professores, auxiliares, supervisores e diretores realizaram atividades lúdicas e recreativas e, dessa forma, exercitaram os corpos. O programa foi implantado em 2009 pela Secretaria Municipal de Educação e hoje está em 8 unidades, envolvendo cerca de 400 profissionais. Crianças e professores entram no ritmo do exercício, respeitando o tempo de cada um, promovendo a integração das turmas e também a utilização dos espaços. Agora a gente te mostra um rapaz que tem uma super flexibilidade. O vídeo é sucesso na internet. Ele consegue se desdobrar com muita facilidade. Olha só o que ele consegue fazer com o próprio corpo. 忙碌的拼命工作，为了好生活。谁家姑娘看上我，我给她暖心窝。无论爱情有多曲折，我依然不退缩。爱情总让人迷惑，这滋味没尝过。伤心难过的时候，我一个人把酒喝。 É incrível, a gente estava olhando aqui. Vou aproveitar o Marcelo, que é professor de educação física. O que dizer desse caso? Provavelmente não tem articulação ali, né, professor? Oh, boa tarde, realmente é incrível, né? A performance do garoto. Mas isso, sinceramente, não é nem trabalhado, né? É uma coisa genética, natural dele, né? Porque por maior que seja o trabalho de flexibilidade, né, de rotina, a pessoa com certeza consegue melhorar a sua performance. Mas não esse ponto. Mas não esse ponto, né? Isso é realmente particular. Tá certo. Vamos entrar no nosso assunto. A Suzana e a Elisângela também foram convidadas, que a gente vai falar agora de corpo em movimento. Eu começo perguntando, para quem quiser responder, aquela velha desculpa: eu quero incluir o exercício físico na minha rotina, eu quero começar alguma atividade, mas não tenho tempo. É falta de tempo mesmo ou falta de planejamento, de organização, na opinião de vocês? Boa tarde, Maria Paula. Bom, a gente vê frequentemente que as pessoas, para fazerem aquilo que elas têm, que elas colocam como prioridade, elas conseguem ter tempo, né? Eu costumo dizer que ninguém chega para você e diz: eu estou uma semana sem tomar banho porque eu não tive tempo. E redes sociais, então, né? Sempre tem um tempo para ficar ali. Sempre tem um tempo. E a gente tem vários exemplos de pessoas que realmente dão conta de treinar e de ter uma vida normal com a família, com o trabalho também. Um exemplo está sentado aí no seu lado esquerdo. A Elisângela é um exemplo disso. A Elisângela trabalha, tem filho de 7 anos. Não, vai fazer 9. Vai fazer tem um filho de 9. 9. Sou professora no período vespertino e sou atleta. Tá. Né? Então, não é o não ter tempo. Eu acho que tem que se organizar, tem que colocar prioridades, né? E ter força de vontade. Aí escolher uma boa academia, com bons profissionais, com aparelhos bons, né?
Eu me desloco, eu moro entre Biguaçu e Antônio Carlos. Eu me desloco todo dia até a academia do centro, né, onde a Suzana é a dona, que eu escolhi por motivo de ter bons profissionais e bons aparelhos, né, e me organizo durante o dia, né. Como é que é a sua rotina? Acorda que horas? Eu acordo 6 horas da manhã, pego uma carona com meu marido até o bairro Capoeiras, pego o ônibus, né, vou até a academia, treino, tomo banho, me arrumo, volto para trabalhar, né? Trabalho normalmente até as 5 da tarde como professora de educação infantil. Volto para a academia novamente, treino de novo novamente, né? E depois eu vou para casa para dar atenção para o meu filho, para o meu marido, né? E cuidar das coisas da casa. Mas isso requer, assim, se organizar. Tu tem que querer e se organizar. Você não para, né? Não, eu acho que não se paro. não parar também te ajuda a manter, a te manter ativa. É, ajuda a manter. Aí depois que tu se organiza, você pega o ritmo, você não vai querer parar, né? Tu tá com uma academia boa, no meu caso, com bons aparelhos, com bons profissionais, você sempre vai estar motivada a ir novamente. Ainda encontra tempo de participar dos campeonatos. Estamos vendo muitas né? fotos, né? A Elisângela é fisiculturista. Quando é que começou essa prática? Eu comecei em 2014, eu participei do Estreantes, né? Não fiquei na época em uma boa colocação, mas eu vi que eu podia ir mais além, só que eu tinha que me dedicar. Eu tinha que me organizar melhor e me dedicar mais. 2 vezes por dia o treino já é uma dedicação. 2 vezes por dia, né? E aí eu comecei a me dedicar mais e aí começou a aparecer os resultados, né? Sim. Aí eu fui indo, participando dos campeonatos, participei do último agora, no Catarinense, que eu fiquei em 2º, né? E parabéns. Obrigada. E tô me preparando agora pro Sul Brasileiro, que eu viajo hoje, né? Que é em São Paulo. Então você tem que realmente se organizar e querer. Tá certo. Eu acho que isso que ela está falando, professor, pode ser resumido em disciplina, né? A pessoa tem que ter a disciplina e aí o resultado, obviamente, acontece. Com certeza, disciplina, como ela citou, planejamento, organização, né? Colocar na sua rotina, com a orientação de bons profissionais, como ela citou, né? Num ambiente, numa estrutura que proporciona toda evolução mais rápido, todo o né? staff necessário. Microfone mais perto, isso. Todo o staff necessário para que ela consiga realmente atingir esses objetivos, né? É fundamental. E, lógico, eu acho que a força de vontade, a determinação, né? Com a ajuda de toda essa estrutura, o resultado é esse, né? A Elisângela é um ótimo exemplo, a gente está vendo aí, né? Corpão, Elisângela. Obrigada. Né? Tá com corpão. Mudou muito, assim, antes de você começar Mudou, a correr? Mudou muito, porque antes eu treinava só uma vez ao dia. Aí depois que eu botei, assim, uma meta, né, assim, não, eu sei que eu tenho que melhorar, eu tenho que me dedicar mais. Então, mudou muito, né? É uma evolução constante. E a academia ser no centro me facilita, os aparelhos são muito bons, né? E os profissionais são muito bons, também ajuda. Isso que ela falou é interessante, a Suzana pode falar um pouquinho mais pra gente. As pessoas acabam escolhendo uma academia mais próxima, muitas vezes, de casa. Ah, é mais perto da minha casa. Só que muitas vezes não facilita, dependendo da rotina da pessoa, né? As pessoas podem dizer, nossa, Elisângela, você mora longe da academia, por que veio pra... Tem um porquê. Tem. Pra agilizar esse processo. Primeiro, assim, eu fui muito pela qualidade. Também eu olhei sim. todas as outras academias, eu sou muito pela qualidade e pelos aparelhos. Aí como eu vi que lá tinham aparelhos diferenciados... Opa, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar, né? Então os aparelhos bons, aparelhos diferenciados, foi que chamou a atenção por serem aparelhos que não tem ainda em Florianópolis. Aí quando eu fui visitar a primeira vez, me falaram, são os mesmos aparelhos que a Ferrari usa, são os mesmos aparelhos que vai estar nas Olimpíadas. Assim, pô, já me chamou a atenção. Opa, isso conta muito. Né? Um ótimo staff técnico que com certeza faz a diferença na utilização dessa estrutura, desses equipamentos, né? Agora, nada disso sem a determinação, né, vai funcionar. É preciso que a pessoa se disponha a fazer um treinamento e cada vez mais os treinamentos curtos. Para quem não é atleta, a Elisângela treina 2 vezes por dia porque é competidora. Sim. Agora, para as demais pessoas, um treino às vezes curto, de meia hora, 3 vezes por semana, faz uma enorme diferença. Isso então, a gente tem visto muito, é legal você colocar isso, que as pessoas, por essa correria, menos tempo na academia, mas com mais eficiência. Como é que está se conseguindo isso, assim, para a gente entender? É uma programação, hoje, conhecida como a programação funcional, né? Atividade funcional, né? Muitas vezes para conseguir uma boa qualidade de vida, como a Suzana citou, não necessariamente uma atleta de performance, mas a pessoa que busca
né, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua qualidade de sono, enfim, né, os relacionamentos, mais disposição para o trabalho, acho que tudo isso com uma atividade bem direcionada, tá? Em 40 minutos, 1 hora por dia, você consegue ótimos resultados, né? Como ela falou, né? Ou 3 vezes por semana. Questão de se programar, fazer uma agenda de preferência, assim, que a gente possa ver a semana inteira, né? Para distribuir bem os espaços, também vale. Havendo essa disponibilidade, eu costumo dizer, meia hora por dia de exercício muda o seu dia, meia hora por dia, 3 vezes por semana já muda a sua vida. E depois que a pessoa começa, não quer parar, não é assim? Com certeza, é isso que a gente vê. Porque vai vendo os benefícios. Quero agradecer muito a presença de vocês, adorei, até a próxima, obrigada, sucesso no campeonato. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Antes de encerrar, tem uma dica musical pra você, bem bacana, uma dica musical pra você se programar, né? De vez em quando a gente dá umas dicas bacanas. A banda americana Strange Days, considerada a mais fiel cover do grupo The Doors, fará a apresentação nesta sexta, amanhã, no John Boone Pub, em Florianópolis, a partir das 10 da noite. Fica aí com imagens, a gente se despede, voltaremos com mais olhares. Vem aí o Repórter Band com Nader Khalil. Tchau, até amanhã.